Aula 17. Conteúdo: ácidos e bases. Habilidade: utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Olá! É mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteira 2016, uma ação do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, com o Departamento de Políticas Públicas e a Gerência do Ensino Médio. Hoje nós teremos duas super grandes aulas, como sempre. Nós teremos a aula da professora Carla Nunes, dando aquele show de bola em Química. E logo em seguida, com um pequeno intervalo, teremos duas grandes professoras que irão tratar de literatura. A professora Andréia Bandeira e Oseli Martins, que daqui do Centro de Mídias comandarão para todo o estado e para todo o planeta essas duas megas aulas que desenvolverão em vocês habilidades para realizar esse grande exame que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que está logo aqui na porta. Vamos manter o foco, aproveitem a aula. Sábado que vem eu estou aqui diretamente com vocês dando aquele aulão de matemática. Tenham uma boa aula! Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa aula do Saber Mais aqui nesse sábado, muito bom para se estudar Química, hein? Vamos lá, olha a nossa prova do ensino médio aí, a nossa prova do Enem já está quase chegando. Então a gente vai acompanhar hoje uma aula super legal de ácidos e bases. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos tratar então da teoria sobre ácidos e bases. Vamos seguir hoje uma teoria de Arrhenius, que em 1903 estabeleceu que a teoria da dissociação iônica faz com que a gente possa entender melhor o que seria hidrogênio e hidroxila na perspectiva de duas substâncias agora chamadas ácidos e bases. Em Uppsala, Arrhenius desenvolveu um trabalho onde seu experimento fazia com que uma corrente elétrica passasse através das soluções aquosas. O que foi percebido então? Essas soluções, elas deveriam então conter partículas carregadas, que hoje nós sabemos que são chamadas de íons. Esses íons, agora, estabelecem que uma corrente elétrica pode ser sim conduzida através das soluções. Observe aí no nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos NaCl em solução aquosa, e essa solução aquosa, por sua vez, faz com que os íons positivos e negativos, os cátions e os ânions, sejam dissociados. Essa dissociação iônica, ali no próximo Becker, na solução aquosa, percebemos as cargas. Essas cargas, uma vez percebidas, fazem com que essa condutividade elétrica aconteça. Mas atenção, eu só posso ter condutividade elétrica se eu tiver uma solução aquosa e que nessa solução aquosa esteja uma substância aí dissolvida e que ela seja iônica. Mas, professora, podem então ocorrer substâncias moleculares também conduzindo eletricidade? Sim, elas podem ocorrer. Mais na frente nós vamos verificar casos onde uma substância molecular, uma substância de ligação covalente também pode fazer esse tipo de condução. Mas observem também o nosso exemplo aí na cartela. Então, a partir disso, nós verificamos então que para a condução da eletricidade eu preciso de íons livres. E esses íons livres, eles vão estar, claro, em solução aquosa, porém livres o suficiente para fazer com que essa corrente elétrica seja conduzida. Vamos observar então o efeito de solvatação, que é o efeito que a gente obtém a partir da solução aquosa em ação com uma substância iônica. Vamos lá. Acompanhando na cartela, esse efeito de solvatação da solução iônica, no nosso exemplo aí nós temos o NaCl.
O cátion, sódio, é carregado positivamente. Interagindo com a água também, temos aí o ânion cloro. Esse cátion e esse ânion vai fazer com que essa água interaja de modo positivo ou negativo de acordo com a carga. E essa molécula de água, por ser uma molécula polar, faz com que a disponibilidade das cargas esteja aí presente. Só um lembrete muito importante. Quando a gente adiciona NaCl dentro da substância da água, em contato com a água, esse NaCl, em estado sólido, ele não conduz a eletricidade, ele não conduz. Porém, em meio aquoso é que vai acontecer a dissociação e a partir dessa dissociação é que nós vamos ter a separação dos íons. A partir da separação dos íons e em contato com o solvente polar, que é o solvente água, aí é que nós vamos ter a apropriação aí da condutividade, da propriedade da condutividade deste tipo de sólido soluto em meio aquoso. Essa condutividade também, ela pode ser observada muito bem num experimento simples. Observe aí no nosso sistema. Na nossa cartela 7, acompanha comigo aí, professor, professora. A solução não eletrolítica é aquela solução onde eu não tenho a condução de nenhum tipo de carga elétrica. Geralmente, aonde ela acontece? É em um composto molecular. No nosso exemplo, nós temos aí o açúcar em contato com a água, em meio aquoso, ele não vai dissociar, ou seja, ele não fornece para a gente nenhum tipo de hidroxila e nenhum tipo de hidrogênio. Então, essa dissociação que não ocorre faz com que a minha solução de água e açúcar permaneça inerte. A minha solução, ela não vai reagir, ela não vai também dissociar na sua propriedade física, porém, ela também vai ser considerada agora uma solução não eletrolítica, é uma solução não condutora dessa atividade elétrica. No nosso sistema, colocamos então uma pilha em um circuito que seria fechado se nós tivéssemos a condução elétrica nessa solução. Como não temos, o nosso circuito não fechou. Se o nosso circuito não fechou, nós não tivemos então aí a condução elétrica e a lâmpada permaneceu apagada. A lâmpada é o nosso indicador. Muito bem. O que acontece então num sistema onde eu tenha a condução elétrica realizada? Vamos ver na próxima cartela. Na próxima cartela, observamos então a solução eletrolítica. O composto iônico que está aí em solução é o NaCl. Esse composto iônico vai sofrer uma dissociação iônica, produzindo Na+, que é o nosso cátion, e Cl-. Essa dissociação permite então que, em solução aquosa, o meu soluto feche o circuito. Olha o meu circuito da lâmpada acesa. Essa lâmpada aí que está acesa é a evidência de que esta solução está sim conduzindo eletricidade. E essa condução da eletricidade, então, significa e confirma que essa solução, esse meio aquoso de NaCl mais água, conduz, então, uma carga elétrica. Temos, então, como denominação, uma solução eletrolítica. Anote no seu caderninho, na solução eletrolítica nós temos que toda a solução que venha, então, a conduzir eletricidade é chamada, então, de solução eletrolítica. Já a solução que não conduz eletricidade é uma solução não eletrolítica. Geralmente, nas provas do Enem e nas provas de vestibular, nós temos questões assim desse tipo. Então, muito cuidado com questões assim. Essas questões vêm com o sistema e esse sistema, ele também vai evidenciar se a lâmpada vai estar acesa ou vai estar apagada. Lembrando que a lâmpada só vai acender se você tiver condução de eletricidade. E essa condução de eletricidade depende diretamente da solução que está ali presente no sistema. Tudo bem? Então, nós vamos então agora analisar as soluções que são moleculares. Acontece um novo processo agora, que nós chamamos de ionização. Essa ionização acontece apenas em compostos moleculares. Olha o nosso exemplo. Temos aí uma fonte de energia, que é a bateria, e temos um indicador de fechamento do sistema, do circuito, que é a lâmpada. Na parte da solução aquosa,
temos dissolvidos aí o açúcar C2H22O11. E sabemos então que essa substância não dissocia nenhum tipo aí de íon. Se ela não vai dissociar, consequentemente, ela não vai realizar o fechamento do nosso circuito. No outro exemplo, nós temos uma solução de HCl. Lembrando que o HCl é uma substância molecular de ligações covalentes. E essas ligações covalentes evidenciam que nós vamos ter, sim, para esta molécula, uma polaridade da ligação. E essa polaridade indica que o HCl dissocia agora em um processo de ionização. Nessa ionização, nós temos liberados o H+, que é o nosso cátion, a nossa carga elétrica aí para o cátion, e o Cl, a nossa carga elétrica do ânion. Muito bem. Nessa dissociação, como temos a presença aí de carga elétrica dissociada, então essa carga elétrica vai fechar o nosso circuito. Essa carga elétrica fechando o nosso circuito, temos então uma solução que vai fechar o circuito e acender a lâmpada, evidenciando que é uma solução ali com íons presentes. Não é uma solução em que tenha um soluto iônico. O HCl é um soluto molecular de ligações covalentes. Porém, na ligação covalente que o HCl tem ali, o ácido vai liberar um hidrogênio e vai liberar também um ânion. Essa condição faz com que o meu sistema, então, feche o circuito, acenda a lâmpada e, acendendo a lâmpada, nós temos, então, aí a evidência de uma solução condutora. Tudo bem? Vamos, então, agora analisar um mapa conceitual do que nós temos em relação à condutividade das soluções. Os compostos inorgânicos são divididos em moleculares e iônicos. Em meio aquoso, os compostos moleculares produzem uma ionização e os compostos iônicos produzem uma dissociação iônica. Esses dois processos podem formar aí soluções que possam vir a conduzir eletricidade, que é a propriedade da condutividade elétrica. No processo de ionização, ocorrendo em compostos moleculares, pode ocorrer então dois tipos de processos. Na solução iônica, eu tenho uma solução, então, eletrolítica. Já na solução molecular, eu tenho uma solução que não é eletrolítica. Uma outra observação muito importante também, dependendo do tipo de solução e dependendo também do tipo de solvente, nós temos ou não condutividade elétrica. No nosso caso, geralmente utilizamos a água. Tudo bem? Então, na questão de vestibular, quando não vier mencionado qual é o tipo de solvente ali utilizado, considere que seja o solvente água. Na dissociação iônica, eu posso formar, a partir de uma solução iônica, uma substância aí, uma solução aí eletrolítica, condutora de eletricidade. Agora que nós já sabemos todas as características das soluções em relação à condutividade elétrica, vamos tratar então dos compostos inorgânicos. As classes inorgânicas são divididas em 4 classes. A partir da divisão dessas 4 classes, nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas. Na aula de hoje, nós vamos ver os detalhes das 2 classes mais frequentes em provas do vestibular e do Enem, ácidos e bases. Hoje nós vamos ver, então, as características das funções químicas. As funções químicas, elas diferenciam as classes dos compostos inorgânicos. Mas o que seria, então, uma função química? Função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Temos, então, 4 tipos: ácidos, bases, sais e óxidos. Lembrando que cada uma dessas classes tem aí algum tipo de particularidade. Hoje vamos estudar nessa nossa aula ácidos e bases. Mas o que seria então um ácido? Vamos lá classificar. Ácido, em meio aquoso, é toda substância que libera um H+, de acordo com o conceito de Arrhenius. Existem outros conceitos também relacionados com a química inorgânica, mas hoje vamos estudar o conceito de Arrhenius. Nós já vimos também o exemplo do HCl, que em meio aquoso vai liberar hidrogênio, como cátion, e hidroxila aí, liberando na base.
O nosso ânion, nesse caso, vai ser o cloreto. Esse ânion cloreto vai ser justamente o ânion mais eletronegativo que nós temos na parte da molécula. Essa molécula é uma substância considerada polar, porque eu tenho uma polaridade que vai fazer com que eu tenha uma tendência de atração desses elétrons. Tudo bem? Já quando nós formos verificar as bases, vamos verificar que aquela hidroxila reagindo com aquele composto ali, aquele cátion muito eletropositivo, também vão ter uma polaridade, mas nós vamos verificar mais à frente, tudo bem? Temos também uma classificação para esses ácidos. Essa classificação é feita de acordo com a presença ou então com a ausência do oxigênio. Olhem os hidrácidos. Os hidrácidos são os ácidos que são classificados com a presença de hidrogênio. Atenção! E apenas hidrogênio. Olha o exemplo abaixo. HF, ácido fluorídrico. HCN, ácido cianídrico. HI, ácido iodídrico. HBr, ácido bromídrico. E HCl, ácido clorídrico. Já os oxiácidos, olha aí, anota no caderninho. Além de H, que caracteriza, claro, um ácido de acordo com o conceito de Arrhenius, eles apresentam também o oxigênio. Os oxiácidos têm um elemento central e esse elemento central, geralmente, ele é muito eletronegativo. Ele faz ali parte das famílias, dos grupos de elementos da tabela periódica, a partir do 14, 15, 16, 17. Tudo bem? Olha o nosso exemplo. HNO3 é o ácido nítrico, H2SO4, ácido sulfúrico, H3PO4, ácido fosfórico e H3BO3, ácido bórico. Perceba a presença de oxigênio nos oxiácidos. Já nos hidrácidos, não temos a presença de oxigênio, apenas a presença do hidrogênio. Podemos também classificar os ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Agora, muita atenção aqui, hein, coleguinha? De acordo com a presença de determinados números de hidrogênios, nós temos então uma classificação. No caso do HBr, em meio aquoso, temos os monoácidos. Olha aí um hidrogênio liberado. Já os diácidos possuem a liberação em meio aquoso de 2 hidrogênios. E esses 2 hidrogênios aí vão estar disponíveis para que aconteça a nossa reação. Já os triácidos são os ácidos onde eu tenho liberado 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios liberados classificam então o ácido fosfórico como sendo um triácido. 4 hidrogênios liberados classificam o ácido pirofosfórico em um tetrácido. Então podemos dizer que, de acordo com o número de hidrogênios liberados a partir da inserção do meio aquoso, nós temos então uma classificação. Essa classificação só é realizada de acordo com o número de hidrogênios, tudo bem? De acordo com o número de hidrogênios. E vamos fazer mais na frente um exercício falando exatamente dessa característica dessa classificação. Mas agora vamos verificar qual é a nomenclatura que podemos ter para os ácidos. Tem uma tabela, tem uma regra. A nomenclatura dos ácidos obedece de acordo com a minha nomenclatura para o ânion. Toda vez que eu tiver um ácido e esse ácido estiver ali em meio aquoso, ele vai liberar o ânion. Liberando o ânion, eu tenho então o nome do ácido a partir dessa terminação. Qual é a regra básica? O sufixo do ânion vai me indicar o sufixo ali do ácido, a terminação do ácido. Ânions terminado em ato, sulfato, nitrato, clorato, a terminação do ácido é ico. Então, sulfúrico, nítrico, clórico. Já os ânions que têm a terminação eto, como o ácido aí, hídrico como terminação, é o nosso exemplo do ácido clorídrico, onde o seu ânion correspondente é o cloreto. Já a terminação ito para o seu ânion, o ácido correspondente será finalizado em oso. Nos nossos próximos exemplos, vamos verificar então a terminação de cada um. O ânion sulfato foi liberado a partir da decomposição aí, a partir da liberação
desse ânion e dos hidrogênios também correspondentes, fornecendo então a nomenclatura para o ácido sulfúrico. Olha a terminação, coleguinha, sulfato, terminação ato, o ácido correspondente, sulfúrico, classificado como um diácido. Por que diácido? Ora, ele libera para a gente 2 hidrogênios. Olha a outra classificação aí, nitrato. Olha a terminação ato, corresponde então a um ácido ico. É um monoácido. É um monoácido porque libera apenas um hidrogênio em meio aquoso. Acompanha comigo agora para a próxima classificação, o ânion cloreto. Olha a terminação, Cl, o ânion cloreto, o ácido correspondente, terminação hídrico. O monoácido, ácido clorídrico. Lembrando que o monoácido libera um hidrogênio em meio aquoso. Olha o cianeto. Cianeto em meio aquoso, aí liberado, juntamente com o hidrogênio correspondente. O seu ácido será ácido cianídrico. Na próxima cartela, verificamos então, olha o ânion nitrito. Esse ânion nitrito está fornecendo aí o monoácido ácido nitroso. Também o ânion sulfito, com a terminação ito, fornece para a gente o ácido sulfuroso. É um monoácido, porque libera também aí é um diácido, porque libera aí também 2 hidrogênios ionizáveis. Muito bem, agora que você já sabe qual é a classificação e qual é a nomenclatura correspondente, eu só te peço uma coisa. Dá uma olhada muito detalhada, com muita atenção nessa tabela aí de ânions e de ácidos correspondentes. Geralmente não vem na prova essa tabela, então eu já te peço um carinho especial quando você for fazer a sua revisão para que essa tabela fique bem fixada no seu caderninho, no seu conteúdo aí, para que na hora da prova não tenha nenhum problema, tudo bem? Vamos então agora conhecer as bases. Sabemos que o ácido, em meio aquoso, ele vai liberar hidrogênio numa perspectiva daquele ânion e do cátion ali também correspondente. Lembrando que no ácido, o que vai variar para a gente não é o hidrogênio, vai ser justamente o ânion que vai acompanhar esse ácido em relação ao hidrogênio. Já na base, o que vai variar para a gente é justamente o cátion. Então, temos o conceito. Bases em meio aquoso liberam, então, OH. Esse OH é chamado de hidroxila. E essa hidroxila, por sua vez, caracteriza essa base. Olha o nosso exemplo. NaOH, ele tem um exemplo aí de liberação em meio aquoso, o Na, sódio positivo, mais eletropositivo, aí com uma carga mais 1. A hidroxila que está sendo liberada está evidenciando que esse composto é uma base. Então já grava aí no teu caderninho, grava aí no teu lembrete. Toda a base vai liberar para a gente uma hidroxila, tudo bem? Mas as bases também têm uma classificação. Vamos lá conhecer a classificação das bases. Em relação ao número de hidroxilas, toda base libera hidroxilas. E de acordo com o número de hidroxilas, vamos classificar monobase. A monobase libera uma hidroxila. Já a dibase libera 2 hidroxilas. Vamos comparar os exemplos? NaOH liberando uma hidroxila. Já o hidróxido de cálcio, CaOH2, libera em meio aquoso 2 hidroxilas, de acordo com o conceito de Arrhenius. As tribases, elas liberam 3 hidroxilas em meio aquoso. Olha o hidróxido de alumínio, lembrando também que essa carga corresponde a o hidróxido de alumínio, aí mais 3, o alumínio liberando essa carga e liberando também, em relação estequiométrica, 3 hidroxilas. O titânio, por sua vez, libera 4 hidroxilas. 4 hidroxilas indicando também que a carga do titânio é mais 4. Então, é classificado aí o hidróxido de alumínio como uma tribase e o hidróxido de titânio como uma tetrabase, em função do número de hidroxilas liberadas. Um outro conceito também que nós temos que ter em mente é a força e a solubilidade das bases na água. Verifiquem que
a partir do momento que a gente dissolve essas bases na água, eu tenho uma determinada solubilidade, um certo grau de solubilidade, de acordo com o cátion presente ali na minha base. Ele vai dissociar, esse cátion vai ser dissociado, vai liberar a hidroxila, porém existem algumas bases que não dissolvem totalmente na água. E por mais água que a gente coloque, mais solvente que a gente coloque ali no nosso sistema, essa base também, ela vai ter ali um pouquinho que não vai dissolver, ela vai ter ali um corpo de fundo formado. Vamos à classificação de acordo com a força, então, das bases. Bases que sejam de metais alcalinos, ou seja, do grupo da família 1 da tabela periódica, são consideradas bases fortes e solúveis. Bases de metais alcalino-terrosos são bases fortes e parcialmente solúveis, com exceção do magnésio. Uma vez formado o hidróxido de magnésio, ali vai ser considerada então uma base fraca, não uma base forte. Atenção, atenção. A parcialidade em sua solubilidade vai ser considerada também. Então, o hidróxido de magnésio é uma base fraca, porém parcialmente solúvel. Lá na frente nós vamos ver também um exemplo disso. As demais bases, ou seja, as bases de todos os outros elementos, incluindo o NH4, que nós chamamos de amônio, formam aí bases fracas e praticamente insolúveis. Tudo bem? Então, bases fortes, bases consideradas dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do magnésio. As demais bases dos demais elementos são as bases fracas. Muito bem. Vamos passar então para a nomenclatura das bases. De acordo com a nomenclatura, eu tenho sempre a presença da palavra hidróxido de, o nome do cátion, que vai estar ali acompanhando aquela base. Vamos observar os exemplos na cartela. Nos nossos exemplos, temos hidróxido de sódio, também comumente chamada de soda cáustica. No outro exemplo, hidróxido de amônio, também chamado em meio comercial de amoníaco. Óleo CaOH2, hidróxido de cálcio, ou seja, chamada também no mercado, no comércio, de cal hidratada. Consolidamos então a nomenclatura das bases. Hidróxido de, o nome do cátion. Muito fácil, muito simples, né? Mas eu tenho uma observação importante para fazer para você. Vamos lá. Em caso de bases em que eu tenha um cátion que forme mais de um número de oxidação, eu tenho então que adicionar número romano ao final. Vamos ver um exemplo com o ferro. O ferro, ele tem 2 números de oxidação. Aí a gente tem o hidróxido de ferro 2, adicionando o número romano aí ao final, ou hidróxido ferroso. Esse oso indica o menor número de oxidação. Já o hidróxido de ferro 3, olha o nosso número de oxidação aí para o ferro, mais 3. O número de hidroxilas indica o número de oxidação. Esse número de oxidação indica também o hidróxido férrico, com a terminação ico aí para o maior NOx. Corrige aí no teu caderninho, vê aí no teu caderninho essa nomenclatura. Números romanos, eles vão servir para diferenciar um tipo de elemento, um tipo de cátion que tenha 2 números de oxidações aí presentes. Tudo bem? Mas agora nós vamos então, diante de todo o conhecimento que a gente obteve, para a nossa atividade interativa. Sempre lembrando que é muito importante tornar a nossa aula dinâmica. Então, mande a sua dúvida, você professor que está aí acompanhando, já prepara a câmera para o pessoal mandar a dúvida também. E esse exercício resolvido fica muito mais interessante quando você participa. Então, pessoal do interior, bom dia, muito obrigada por assistir e acompanhar aqui com a gente, pessoal que está acompanhando aí, inscrito no canal do YouTube. Então, acompanha com a gente agora a resolução dos exercícios. Vamos lá! Os ácidos HClO4, H2MnO4, H3PO3, H4SB2O7, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, pode ser classificado em... essa é uma questão para a gente classificar em monoácido, diácido, triácido ou tetrácido, de acordo com o número de hidrogênios liberados em meio aquoso.
Tudo bem? Então, analisa esses ácidos e daqui a pouco a gente vai voltar para verificar qual é a classificação de cada um deles. Lembrando que só existe uma resposta correta, ok? Vamos resolver daqui a pouquinho no quadro interativo. Vamos voltar então para a nossa resolução. Lembrando que você pode responder aí, tá bom? Responda aí no chat, mande a sua resposta para a gente já ir corrigindo aqui no nosso quadro interativo. Então, vamos lá. Nosso problema diz assim, que o HClO4 é um ácido, sim, é um ácido, em meio aquoso vai liberar hidrogênio, mas eu preciso saber quantos hidrogênios ele vai liberar, tudo bem? Então, essa liberação vai acontecer em função desse meio aquoso. Vamos lá, escreve comigo, anota comigo, coleguinha. HClO, aí em meio aquoso, né? Vamos lá, escreve bonitinho no teu caderninho. Em meio aquoso, ele vai ter a liberação de um hidrogênio mais o seu ânion correspondente. Lembrando que a carga do ânion, gente, é justamente a quantidade de hidrogênios que eu tenho liberados, tudo bem? Para HClO4, então eu tenho aqui a classificação de monoácido, tudo bem? H2MnO4, vamos lá. H2MnO e o 4. Muito bem. Em meio aquoso, como é que fica aqui? Só lembrando, em meio aquoso H2O. Vamos lá. 2 hidrogênios liberados, tudo bem? Observando aqui sempre a quantidade de hidrogênios. 2 hidrogênios liberados, mais aqui o MnO4. Gente, observe no seu caderninho. Olha a carga, olha a carga. 2 hidrogênios liberados, a carga aqui para mim agora é mais 2. Ok? Sempre lembrando que essa carga que eu tenho presente, essa carga aqui que eu tenho presente, é a carga que vai indicar qual é a carga do ânion correspondente aqui para o ácido. Tudo bem? Vamos lá. H3PO3. Vamos desenvolver aqui. H3PO3. Qualquer dúvida pode chamar aí no chat, viu? Pode chamar, vamos interagir com a gente aqui. H3PO3 em meio aquoso. 3 hidrogênios, carga de hidrogênio mais 1, sempre ela vai ser uma carga padrão, mais o PO3. Qual é a carga, então, do PO3 que nós estamos considerando? Sim, o 3, menos 3. Lembrando que o hidrogênio é o cátion e o PO3 aí vem a ser o ânion. Circula para mim aí, 3 hidrogênios liberados. E o H4? H4SbO7 em meio aquoso, olha que bonito, que reação legal, em meio aquoso, liberando aí 4 hidrogênios, olha a carguinha do hidrogênio, mais o seu ânion correspondente, SbO7, e qual é a carguinha que nós vamos considerar? Menos 4. 4 hidrogênios liberados. Temos então a classificação aqui, mono para o primeiro ácido, o segundo ácido vem a ser um diácido, o terceiro ácido vem a ser um triácido, olha que legal, e o segundo ácido aqui, em meio aquoso, liberou 4 hidrogênios, vem a ser um tetrácido. Muito bem, que legal. Quem foi que acertou aí? Qual é a opção correta? Essa mesma é a letra A, é a opção correta que nós temos. Lembrando que você pode tirar sua dúvida, você pode mandar para a gente pelo chat, acompanha com a gente aí a nossa resolução, tudo bem? Vamos passar para o próximo? Olha a nossa próxima questão. O ácido, que é classificado como, olha características aí, hein? Oxiácido, diácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes, dê uma olhada nessas opções. Olhando essas opções, classifique de acordo com as características fornecidas aí pelo problema, tudo bem? Vamos lá então observar quem foi que acertou a nossa questão? Acompanha comigo aqui no quadro. Esse ácido tem características. Vamos lá anotar as características do ácido que a gente vai aqui estabelecer. Oxiácido. Só lembrete, tá? Oxiácido tem oxigênio. Diácido. Então, ele libera aqui 2 hidrogênios. E é formado por átomos de
três elementos diferentes. Vamos lá. Classificando para os oxiácidos. Ora, oxiácido vai ser, claro, um ácido que tenha aqui, né, a presença do oxigênio. Diácido. Esse diácido libera 2 hidrogênios. Esse não pode ser, porque esse aqui é um ácido mono. Esse aqui é um ácido tetra, libera 4 hidrogênios. Aqui, olha, eu estou vendo 4 e aqui eu estou vendo mono, só tem um hidrogênio sendo liberado. A nossa opção que mais se aproxima, então, é a D. Mas vamos confirmar? Será que essa opção aqui possui 3 elementos químicos diferentes? Olha o elemento participando, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, a opção correta, com certeza, é a letra D. Muito bem. Quem será que acertou? Manda aí no chat pra gente a resposta, tudo bem? Manda pra gente. Vamos acompanhar a próxima questão? Considere, então, os ácidos oxigenados abaixo. Desses ácidos oxigenados que estão aí, quais são, então, as respectivas nomenclaturas para cada um deles? Só um lembrete, gente. Vamos seguir a tabela de ânions, terminação dos ânions e a terminação do ácido correspondente a esse ânion, tudo bem? Vamos à nossa resolução. Observando agora que nós temos uma tabela a obedecer para a nomenclatura. Vamos lá. NO2. O NO2, gente, anote no seu caderninho. O NO2, o nome dele é nitrito. Para o ácido, vamos ter então ácido nitroso. Olha a terminação. Olha a terminação ito. Essa terminação ito fornece para a gente então uma terminação aqui para o ácido oso. Tudo bem? Acompanha comigo. ClO3. Gente, ClO3, só esse ânion. Nomezinho dele? Clorato. Quando eu fizer a nomenclatura, é o ácido clórico. Tudo bem? Olha a terminação. Ato, acompanha comigo aqui na bolinha, ato, e a terminação para o ácido correspondente, ico. Em solução aquosa também temos este ácido, que agora vai fornecer para a gente o sulfito. Na nomenclatura do ácido, ito, em seu ânion, vai agora corresponder ao ácido sulfuroso. Anota no teu caderninho. PO4, só o PO4, o nomezinho dele é o ânion fosfato. Mas em ácido, será então o ácido fosfórico. Lembrando que a terminação do ânion é muito importante para a formação da nomenclatura do ácido. Qual seria então a nossa agora nomenclatura, a nossa regra aqui da tabela? Seguindo pela opção A. Muito bem, você que acertou aí em Caapiranga, está acompanhando com a gente. Bom dia, Anamã também, a escola aqui da capital Cleómenes, muito bem, bom dia professor, bom dia a todo mundo que está acompanhando com a gente. E vamos também agora a resolução no próximo exercício, muita atenção, vamos lá. Exercício de bases, hein? Bases, falando dos hidróxidos. O hidróxido de sódio, conhecido no comércio como soda cáustica, é um dos produtos que contaminaram o rio em Minas Gerais, causando um dos piores desastres ecológicos no Brasil. Dessa substância é incorreto. Olha, gente, muita atenção. Vamos então resolver a nossa questão? Lembrando aqui que você pode mandar a sua dúvida no chat, pode mandar também a sua resposta correta. Vem participar com a gente. Vamos lá. O hidróxido de sódio, aqui vamos afirmar o que vai ser incorreto a partir das opções. Hidróxido de sódio, gente, é verdade, tem fórmula NaOH. Letra A está correta. Na letra B, é um composto iônico? Sim, é um composto iônico. Esse composto iônico aqui, ele possui em sua dissociação um cátion e um ânion aqui presente, carga positiva e negativa, aqui na nossa dissociação em meio aquoso. Em água, vai se dissociar, sim, produzindo um cátion
e produzindo também um ânion. É usada na produção de sabões. Sim, muito verdade isso também. E é uma reação chamada de reação de saponificação. Anote aí no seu caderninho que essa reação ela é muito importante também. E por último, na letra E, é uma molécula insolúvel em água. Opa! Olha essa palavra-chave aqui, gente, insolúvel. Não podemos considerar o NaOH, o hidróxido de sódio, insolúvel, porque toda vez que eu tenho uma base que é oriunda de um elemento da família 1, ou seja, o sódio pertence aí à família 1, eu tenho a consideração de uma base que é forte. Então, a opção que vai ser incorreta pra gente é a letra E. Tudo bem? Acertou? Manda sua resposta pra gente. Errou? Não tem problema, o momento de errar é agora. A gente vai ter mais questões também para fazer. Vamos lá. Na próxima questão, uma base forte deve ter ligado ao grupo OH. Considere, então, essa base forte que deve ter obrigatoriamente uma dessas condições. Vamos voltar, então, à nossa resolução. Mas antes, surgiu uma dúvida de como a gente estabelece a nomenclatura. Para a nomenclatura do ácido, vamos considerar a regra de acordo com a nomenclatura do ânion. Mas a nomenclatura do ânion, como é que a gente pode estabelecer? Gente, existe uma tabela chamada tabela de cátions e ânions. Essa tabela de cátions e ânions, infelizmente, ela não vem nas provas. Então, o que eu recomendo? Você, querido aluno, pegue essa tabela de cátions e ânions e comece a analisar os principais, os mais frequentes em exercícios, tanto os cátions quanto os ânions, e comece a memorizar essa nomenclatura. Infelizmente, não tem outro jeito. Mas à medida que você vai construindo exercícios, construindo respostas, resoluções, você vai se familiarizar com esses nomes. E a partir dessa construção, você pode sim já ir aí decorando, já ir memorizando esse tipo de nomenclatura. Infelizmente, essa tabela não vem, mas a gente praticando, com certeza, a gente vai ter um resultado muito bom. Tudo bem? Mas vamos à nossa questão então. A nossa questão diz que uma base forte deve ter ligado ao grupo OH. Vamos analisar de baixo para cima agora a partir da letra E. Um ametal. Não. Essa nomenclatura agora para o ametal, aqui a gente vai tratar como se fosse um elemento muito eletropositivo. Então, para os eletronegativos, a gente tem na tabela periódica o tratamento lá, né, com aquela base do ametal. Sempre lembrando que você também não precisa decorar a tabela periódica, a gente faz apenas um lembrete. Vamos aqui desenhar a tabela periódica e aí a gente verifica que os ametais são aqueles elementos que estão aqui presentes nesse ladinho da tabela periódica, tá? Então, os ametais são os elementos que têm uma afinidade aí justamente para fazer a atração de elétrons. No caso da base, a atração de elétrons já é feita pelo OH. Então, eu preciso de um elemento que não venha atrair elétrons. Muito pelo contrário, ele vem, então, a doar elétrons. Então, dessas opções que eu tenho, um metal aqui que dê 3 elétrons. Dessa opção aqui, gente, não precisa ter o que dê 3, 2, 1, não. Não existe essa obrigatoriedade. Esse fornecimento de elétrons pode ser em qualquer número. Qualquer número, o número da base, o número da hidroxila, o número de hidroxilas que venha a ter aí para a nossa nomenclatura, pode ser qualquer número de elétrons, não precisa necessariamente ser 3. Um semimetal, olha, muita atenção nessa nomenclatura aqui, tá, gente? Nessa nomenclatura aqui, semimetal não existe mais. Ou o elemento é metal ou o elemento é ametal. Semi, nós não temos mais. Não temos mais. Ou é metal, características metálicas, a maioria, ou a característica de ametal. Um elemento muito eletronegativo. Só lembrando que a parte eletronegativa já está aqui presente com a hidroxila. Então, eu preciso de uma parte para formar a minha molécula iônica que seja uma parte aí eletropositiva. Opção correta? A letra A.
Tudo bem? Lembrando que a parte eletronegativa da molécula da base é o OH e a base eletropositiva é todo e qualquer cátion, no caso aqui para a base forte, que venha a ser considerado o elemento, a parte aí da nossa molécula eletropositiva. Tudo bem? Gente, esses exercícios vão estar disponíveis para que você faça uma revisão. Então, essa revisão que nós vamos fazer é justamente uma revisão básica para os seus estudos aí, tudo bem? Procurem mais exercícios para a gente fazer, procurem mais exercícios justamente para que a gente possa praticar a tabela de cátions e ânions. Somente com a prática é que a gente pode realizar a perfeição dos nossos exercícios, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma aula sobre o barroco de literatura. Então segue com a gente, acompanha que a gente vai fazer um intervalo aqui e já voltamos. Muito obrigada pela participação das escolas.